boa tarde, amadas, né? O nosso último encontro do ano. Estou muito feliz por vocês me acompanharem até aqui, né? Desde março do retiro até aqui, né? Então, estou bem feliz por esse processo embrionário, projeto Virtuosas, né? Esse ano eu queria fazer desse jeito para poder corrigir, né? Porque não adianta já tá tudo muito montado e eu sou geralmente esse tipo de pessoa, né? Eu jogo uma semente bem embrionária e depois, com o passar do tempo, isso pode melhorar aqui, pode melhorar ali, a gente pode fazer desse jeito diferente e etc e tal. Então, ano que vem a gente vai começar com o projeto Virtuosas, mas ele vai ser completamente remodelado, né? Porque eu percebi uma outra necessidade. Uma delas é que eu vou fazer ele um pouco também digital. Porque eu tenho várias mulheres hoje, acredito que eu estou entre 5 ou 6 mulheres de outros estados que elas não acompanham, que aí, tipo assim, as que acompanham comigo, que aí tem as parentes dela, tem as, né, a mãe, a tia, a irmã, a não sei o quê. Então, tipo assim, a gente tem uma congregação em vários estados, agora, né, acho que deve estar entre a parentada, que elas vão compartilhando comigo no aconselhamento, então eu queria também fazer um formato que pudesse atender esse público. Então, eu acredito que lá para março, quando a gente começar as nossas atividades no azeite vinho, e sim, o azeite vinho, ele funciona mais ou menos 9 meses no ano. Né, o ministério, o processo, por causa de quê? Porque os 3 primeiros meses, no final do ano, eu gosto de aquietar, de pensar, de avaliar, né, e tipo, a gente não tem só o azeite vinho, a gente tem toda a nossa vida também, então precisamos de tempo para ouvir melhor, para entender melhor o caminho que tem que seguir. Então, geralmente eu acho que o processo de ter um ministério independente com 9 meses no ano atende bem as necessidades hoje. Então a gente vai passar por uma remodelagem do projeto Virtuosas, né, que não dá para contar as novidades ainda por causa que tem que ter corpo, né? Então tem que sentar, né? E eu vou pegar 100% de pausa a partir do dia 8 ou 10 de dezembro. E como aconteceu aquele problema das paralisações, né? A gente teve o problema das paralisações, que a gente ia encerrar o projeto Virtuosas em novembro. E aí, por conta das paralisações, porque começou, principalmente, né, lá em Criciúma, não sei como foi na sua região, mas começou a faltar gasolina e etc e tal, fechar as BRs, então a gente transferiu a ministração de novembro para agora. E o tema da ministração era posicione-se. Proteja o que lhe é mais precioso. E aí lá no nosso convite digital eu tinha colocado para vocês Isaías 52, versículo 2. Né? Só que eu gostaria que a gente lesse a partir do versículo 1. Por quê? Porque todos os parâmetros de posicionamento a gente consegue achar nesses 2 versículos de Isaías 52. Então, Isaías 52 a gente só vai ler e depois nós iremos explicá-lo, certo? Diz assim: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso e nem imundo. Sacode-te do pó, levanta e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. A primeira leitura de Isaías 52 que a gente já percebe é que quem se liberta é a própria filha de Sião. É ela que solta as cadeias do pescoço dela. É ela que desperta. É ela que toma assento. E aí eu quero explicar esse processo para você um pouquinho do equilíbrio da atuação de Deus na sua vida. Vocês foram ensinadas de que você precisa de um herói. E muitas vezes a tua visão de herói a tua visão de salvador é um herói. Vamos corrigir, né? E um salvador, ele não é um herói. Porque o herói, ele vai te salvar sem que você precise fazer outra coisa além de clamar por ele.
né? Vamos lembrar lá, né, Marvel, DC. Como eu sou mais da turma do DC, vamos falar do Superman. Então o Superman, né, ouvido supersônico, escuta vozes e clamores à distância e de repente a pessoa tá lá, né, numa situação crítica, né, o carro tá quase caindo da ponte, ele grita Superman, Superman, aí vem o Superman na velocidade da luz, quebrando a barreira do som, o seu Superman vai lá e cata essa pessoa. E aí, com o passar do tempo, você começou a se acostumar a ter uma visão de que salvador e herói é a mesma coisa. Então, geralmente, porque nós estamos falando de posicionamento, certo? Então, geralmente, qual é o teu posicionamento? Esperar pelo herói. Você não se desperta, você não se move, você não sacode-te do pó, você não solta as cadeias do teu pescoço. O teu posicionamento geralmente é esperar pelo herói. E essa é a posição, por quê? Porque você começou a confundir um salvador com um herói. E o salvador, ele vai tem momentos aonde ele vai salvar você e tem outros momentos aonde ele vai treinar você para você se salvar. Por quê? Porque quando nós estamos dentro, e vocês precisam entender que o relacionamento com Elohim é um relacionamento familiar. E é responsabilidade da família preparar a nova geração para ser autônomo, para conseguir reconhecer seu próprio talento. Porque do que adianta Deus te dar um monte de talento, um monte de qualidade, um monte de força e você jamais utilizar isso? Tudo sempre fica ao encargo de Deus na sua vida. Ah, porque Deus te encheu, te preencheu, te dotou de qualidades, né? A gente vê, acredito lá em Efésios, que quando Jesus ascendeu aos céus, ele levou cativo o cativeiro e cedeu dons aos homens. Do que adianta você ter tido de Deus, recebido na sua regeneração, dons, talento, força, capacitação, e você nunca tem uma oportunidade para se reconhecer nisso? Você nunca se libertou. Você nunca tomou uma ação. Lembra? E você vê esse equilíbrio nas escrituras. Clama a mim, responder-te-ei, etc e tal, mas você também vê outro texto lá em Tiago, né? Um exemplo. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas você também vê em outros momentos, acredito que é lá em 1 Tessalonicenses, Romanos 16. Aonde Paulo diz assim, ó, porque o Deus de paz esmagará o diabo sim debaixo dos vossos pés. Então você vê ações aonde há uma ação ativa de Deus na sua vida, mas você também lê nas escrituras aonde espera de você uma ação ou reação. Espera de você que você tenha a oportunidade, né? João 3, acredito isso, porque o reino de Deus é tomado por esforço e somente os que se esforçam se apoderam dele. E aí quando você confunde um salvador com um herói, você não consegue perceber como se posicionar desse Deus que vai pescar para você, mas que também vai te ensinar a pescar. E aí, quando é a tua vez de pescar, você... Não, Deus, eu não tenho capacidade. Aí, na mente de Elohim fica assim... Você não sabe de nada, velho. Como você pode dizer que não tem capacidade se eu que te dotei dessa capacidade? Você tem, só que é um potencial inexplorado. E dentro do processo da salvação, que é um processo bem completo, né? A salvação é o quê? Ela tem um processo de pregação, tem um processo de pregação, porque quem vai ouvir a verdade, se não há quem pregue. Então tem um momento onde você se depara com essa pregação, tem um momento da regeneração, onde você nasce de novo, e tem um momento da santificação. E é na santificação que você aprende a pescar. É na santificação que Deus vai ver se você vai guardar os mandamentos dele ou não, com uma escolha sua. É na santificação que você, ao se esforçar, vai se apoderar do reino de Deus. E o Deus, ele te santifica. E quando nós estudamos sobre santificação, e a gente vai fazer o Santos Santificados número 2 agora em janeiro, né?
Então, se vocês não viram, acho que tem 30 vídeos lá, ano passado, de santos santificados. Então, lá eu falo, eu procuro deixar claro para você entender que a santificação ela tem duas vias. Há um processo de Deus e há um processo seu, para poder se santificar. Então, quando nós falamos de posicionamento, você precisa ter esse primeiro entendimento, que espera-se de você uma ação. Espera-se de você uma reação. Posicionamento é quando você, filha de Sião, solta a cadeia do teu pescoço. É quando você, filha de Sião, permite que não que Deus venha fazer por você, mas que Ele venha te mostrar os instrumentos, né, as armas da nossa milícia, 1º ou 2º Coríntios 10, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, quando Ele vai dizer assim, para essa situação você vai usar tal arma, é assim que você treina, é dessa forma que você usa, é dessa maneira que você se posiciona. Quando nós falamos de posicionamento, está falando não apenas daquela pessoa que passivamente espera que um herói a resgate, mas alguém que, compreendendo quem ela é em Deus, ela também sabe que foi dotada de capacidade para também se resgatar. E quando a gente compreende isso, a gente também já entende que todas nós temos um posicionamento. Então, muitas vezes o pessoal pensa, você tem que se posicionar. E a pessoa pensa, porque eu não estou posicionada? Não, querida, você está posicionada. Só que você está posicionada da forma errada. Então, quando é falado de posicionamento, não diz que você apenas tem que tomar uma posição. Geralmente significa que você vai ter que tomar uma nova posição. Porque você já tem uma posição. E como eu falei, às vezes você é a eterna vítima que está esperando que o herói te resgate. Então você já está ocupando uma posição. Certo? A presa. Então você está ocupando. Só que agora, para o posicionamento, você tem que ocupar outro lugar. A outra coisa que eu tinha dito no tema, assim, que você precisa se posicionar para proteger o que lhe é mais precioso. E essa pergunta ela é muito importante. Você já parou para pensar exatamente o que lhe é precioso? Porque a gente fala assim, posicione-se para você proteger o que lhe é mais precioso. E às vezes o que é mais precioso para você é a sua reputação. Às vezes o que é mais precioso para você é a sua carreira profissional. Às vezes o que é mais precioso para você é a sua beleza física. Às vezes o que é mais precioso para você é o dinheiro. Às vezes o que é mais precioso para você é nada a ver com aquilo que Deus entende que é essencial. E você está posicionada para proteger essas coisas. Então, quando nós também falamos sobre posicionamento, é muito importante que você responda essa pergunta: o que de fato me é precioso? Porque para eu poder me posicionar corretamente, eu vou ter que ter uma visão daquilo que realmente me é precioso. Então, não, o que é me precioso é festa, baladinha. O que me é precioso é ser missionário itinerante. O que é precioso... N fatores. E aí você entra em... percebe, né, corrigindo, você percebe o colapso na sua vida. Por quê? Porque você tem outro tesouro. E aí você pensa assim, não, eu tenho que me posicionar. E você, querida, você já está posicionada. Só que o seu tesouro, onde o seu coração está, o seu tesouro não é o que Deus entende que é precioso. Por isso que geralmente, quando a gente valoriza coisas que não é o que Deus considera precioso, a gente só vai perceber que a gente tomou posicionamentos incorretos quando a casa cai. Aí é quando a casa caiu, quando a perda ocorreu, é que vem assim, eu era para ter protegido outra coisa. Eu era para ter valorizado outra coisa. Por quê? Porque o teu olhar está sobre outros tesouros. Então é muito importante também, para você poder se posicionar corretamente, você vai ter que decidir qual é o teu tesouro. E se você descobrir com sinceridade que as coisas que você está perdendo nunca foram tesouros para você, então você vai ter que mudar o seu coração. E o arrependimento é uma mudança de mentalidade. Ontem eu tratava isso como lixo, ou como algo bom, mas não relevante, não essencial. Não, mas a partir de hoje eu vou me posicionar
para guardar e proteger isso. Então, eu trouxe uma lembrança para vocês que são cactos, né? E não eram originalmente cactos, certo? Eram florzinha. Mas aí, por causa dos alagamentos e tal, teve problemas no abastecimento e sobrou os cactos. E eu pensei assim, meu pai eterno, eu já estava toda esquematizada de fazer uma metáfora, uma analogia com aquela florzinha. O que eu vou falar para a questão do cacto? E eu falei assim, mas o cacto tem a ver, ele se protege de espinho, para proteger aquilo que lhe é precioso, que é a água, já que ele é uma planta de um ambiente desértico. Então a água é o elemento mais precioso para o cacto. Se ele não absorver nos poucos períodos de chuva, né, que o deserto ocorre, né, os poucos tempos de chuva que ocorre, ele não guardar e preservar essa água e criar uma medida protetiva que são os espinhos para que outros fiquem desestimulados para se aproximar, ele vai perder a água que ele essencialmente precisa, porque não chove direto no deserto. É uma, duas, no máximo, dependendo do local, 3 vezes no ano. Então, tipo assim, seja um cacto. Né? Seja espinhosa por fora. Né? Mas com o inimigo, não com os amigos. Seja espinhosa. Então, seja espinhosa por fora para se proteger dos predadores que querem te roubar aquilo que é essencial. Você não vai ser espinhosa com aquilo que lhe é essencial, com quem lhe é essencial. Você vai ser espinhosa com predadores. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus filhos que é assim, ó: seja justo, se der tempo, seja gentil. Essa eu nunca tinha ouvido. Eu já ouvi. Se der tempo, seja gentil. Porque muitas vezes, para você agir de forma correta, não vai ser gentileza gera gentileza. A pessoa não vai gostar daquele limite que você estabeleceu. A pessoa não vai gostar da forma como você apontou determinadas coisas para a vida dela. Mas se você pensar na gentileza antes daquilo que é direito e correto, você vai ter uma gentileza que gera gentileza, mas enquanto isso alguém foi lá, furou você e a água vazou. Então, seja justo. A justiça, ela vai gerar verdadeira benignidade. Hoje de manhã eu estava conversando sobre isso com meu filho. Eu falei assim, filho, você precisa equilibrar a sua misericórdia. A sua misericórdia está muito desequilibrada. Você quer ser gentil o tempo todo e não entende que muitas vezes a melhor maneira de salvar essa pessoa é deixá-la se ferrar. Ela precisa tomar, eu falei com ele assim, ó, o filho pródigo, se tivesse recebido uma cesta básica, uma roupa, alguém lá fazendo um mutirão para cortar o cabelo dele, ele nunca tinha voltado para casa. Mas porque ele chegou no... Olha eu aqui, um rapaz jovem, disputando comida com o porco, porque ele chegou nesse estado de miserabilidade, é que ele falou, eu não preciso viver dessa forma. Eu não preciso. E aí eu fui compartilhando situações para o meu filho dentro desse aspecto, porque eu falei assim, ó, por que eu quis dizer isso para ele? Porque o que era precioso para ele era a gentileza. Então ele estava posicionado para ser sempre um rapaz muito gentil. Mas eu queria que ele tomasse uma nova posição e a justiça que fosse. Eu falei assim, se der tempo, seja gentil. Mas a gentileza ela não pode se opor. Por quê? Porque você vai lá, você não faz caridade, não ajuda o próximo, ajudo. Mas você ajuda todo o próximo? Não ajudo. Porque se eu escuto que aquilo ali é colheita, eu prefiro a salvação eterna dele do que pegar e deixar ele confortável na iniquidade dele. Prefiro que eles sofram por um tempo. E aí, ao tomar consciência da rota incorreta dele, por quê? Porque tem coisas da nossa salvação, da nossa santificação, de não perder o que nos é precioso, querido, que tem a ver com uma decisão nossa. E se eu não cair a ficha, e se eu não tomar consciência, eu não vou conseguir, nem Deus pode salvar aqueles que não querem ser salvos. E por quê? Porque essa pessoa não tem necessidade, ela não tem consciência de erro. E por que ela não tem consciência de erro? Porque sempre que é para ela lidar com as consequências, ela recebe um monte de gentileza.
alguém vai lá, né? Aquele cara que hoje é mendigo porque decidiu abandonar a mulher e os filhos e deixar a mulher sustentar a casa toda sozinha. Ele tem gente que dá sopão para ele, roupa, cobertor, corta o cabelo dele, coloca ele para tomar banho. Mas esse cara não se arrepende para saber que ferrou com a mulher e os filhos. E ele na cabeça dele, e a gente já teve experiência com isso, pelo fato de ele ser ajudado, ele compreende que ele não está tão errado assim. Porque todos nós temos uma sombra de justiça, todas as pessoas da Terra têm uma sombra de certo e errado no seu coração. Então ele pensa assim, se eu estou sendo acudido, se alguém está estendendo uma misericórdia injusta para mim, então eu não estou tão errado assim. E a mulher? Nossa, eu não vejo a minha família há 10 anos. Mas quem saiu de casa, querido? Tu. Tu saiu de casa. E é você, filho pródigo, que tem que voltar. Então, nós precisamos ver o que nos é precioso. Esse cara salvar a si mesmo, não se incomodar com as responsabilidades da vida de família, era o precioso dele. Preservar a solteirice dele, esse mendigo aqui, que eu estou citando, preservar a solteirice dele, a responsabilidade de solteiro era aquilo que era precioso para ele. Então ele tomou um posicionamento de sair de casa. Então, eu quero que você entenda que para você tomar novos posicionamentos, você vai ter que descobrir o seu tesouro. Você vai ter que olhar para dentro de você e ver qual é o seu tesouro, porque como nós lemos lá em Mateus, onde estiver o seu tesouro, o seu coração vai estar ali também. E é do coração que procede todas as suas ações. Então, todo o comportamento que você tem agora, você está protegendo um tesouro. Não é um bom tesouro, porque senão não ia entrar outras áreas em colapso, mas é um tesouro. A outra coisa que eu quero explicar para vocês também é que a falta de posicionamento, além de ser um posicionamento incorreto, também pode ser uma oscilação entre posicionamentos. Uma hora você está posicionada do jeito A, outra hora você está posicionada do jeito B. Uma hora você decide que vai agir assim, outra hora você decide que vai agir assado. Então você precisa também entender que a sua falta de posicionamento não necessariamente é um posicionamento incorreto. Também, e não saudável, né? Mas também é um posicionamento oscilante. Um dia você está 8, outro dia você está 80. Então você também precisa ter essa visão sobre posicionamento, ter esses aspectos. Descubra o seu tesouro, analise se você não está posicionado de forma incorreta e não saudável, ou e também analise se você não está se posicionando de uma maneira oscilante. Uma hora, hoje na segunda-feira, você está gritando pelos ares, eu reivindico, eu não sei o quê, jogando, fazendo um movimento X, e aí na segunda-feira, ó vida, na terça, né? Ó vida, ó assar. Entendeu? Na quarta eu vou matar todo mundo, né? Na quinta eu vou me matar, e aí, entendeu? Você tá posicionada, só que, tipo, tá meio capenga aí, não consegue se manter firme. Tá capenga, mas é um tipo de posicionamento, só que, tipo assim, há uma indecisão no seu coração, e geralmente o posicionamento oscilante, ele parte de uma indecisão, por quê? Porque você ainda não verificou o que lhe é precioso. O fato de você ainda não reconhecer o seu tesouro é que leva você a ficar oscilante nos seus posicionamentos. Então é muito importante você descobrir o que é o seu tesouro, para você poder se posicionar ou mudar o seu tesouro, se você já sabe e percebe que você está protegendo a coisa errada, você precisa mudar isso. Agora a gente vai explicar mais propriamente dito o que é posicionamento, né? Então, quando a gente fala sobre posicionamento, a gente fala sobre tomar uma posição. Quando nós falamos sobre tomar uma posição, nós estamos falando sobre ocupar um lugar e se voltar para uma direção. Uma pessoa que se posiciona, ela está ocupando um lugar, isso é tomar posição, e se voltando para uma direção. Então, essa cadeira aqui, ela está posicionada nessa sala, vou chamar de sala aqui, e ela está posicionada aqui perto de mim.
Então ela está ocupando um lugar e a parte relevante dela, que é o assento, está se voltando para uma direção, que é para a direção do pessoal que está no sofá. Todo posicionamento vai fazer você ocupar um lugar e vai te conduzir para caminhar sobre uma direção. Então, a partir do momento que você se posiciona, um caminho se abre. E você vai se conduzir exatamente sobre este caminho. Para quê? Para proteger, preservar, manifestar, revelar e preservar este lugar que você está ocupando. Então, toda direção que você toma no seu posicionamento, ela tem a ver com proteger essa posição que você está ocupando. E aí, como você sabe qual é a minha direção? Quando é que eu descubro qual é, né? Às vezes eu não consigo saber como eu estou me posicionando. Então, a melhor maneira de verificar qual é o meu posicionamento é ver a minha direção. E o que é a minha direção? É aquilo que você mais se importa, se foca durante todo o dia. Então, se você se foca em reclamação, a sua posição é de murmuradora. Se você sempre está dentro daquele ambiente de coitadice, a sua posição é de coitada. Se você sempre está naquele melhor estilo da galinha da Angola, tô fraco, tô fraca, a sua posição é nesse altar de fraqueza, que vocês podem assistir o vídeo, né, que a gente lançou, acredito que umas 2, 3 semanas atrás ali no canal do Azeite e Vinho, a gente fala um pouco sobre o altar da fraqueza. Então, tipo, ao olhar para o seu foco, para o seu hiperfoco, para as coisas que você mais se dedica, a sua atenção, você consegue entender o seu caminho. E aí você vai olhar para trás e você vai ver que todas as vezes você está preservando esse estado dentro de você. Que as suas ações, que os seus pensamentos, que os seus sentimentos estão sempre preservando isso. Por quê? Porque posicionamento é tomar uma posição e se voltar para uma direção. E essa direção é um caminho que eu estabeleço para proteger, preservar, revelar e tornar conhecido, primeiro para mim e depois para os outros, esse lugar que eu estou ocupando. Quando nós falamos sobre posicionamento, nós estamos falando sobre atitudes que geram ações. Então, nós estamos falando sobre uma postura interna que vai gerar um movimento externo, ações internas. Geralmente o pessoal confunde muito atitude. Você tem que tomar uma atitude com ação. Querido, a atitude é uma postura interna. A atitude é uma coisa internalizada. É uma escolha, é uma decisão, é um ponto de vista, é uma convicção que você possui. E por meio dessa atitude é que vai se gerar as novas ações. Então, o que eu quero dizer para você? Se você não gosta da forma como você está se conduzindo, você vai ter que olhar quais são as atitudes que você está posicionando, que você está preservando. E quando nós falamos de atitude, nós falamos sobre um ambiente psico-espiritual. Nós estamos falando sobre um ambiente lotado de uma realidade espiritual com influência santa ou demoníaca. Nós também estamos falando sobre impressões do coração, pensamentos, sentimentos, ponto de vista. Nós também estamos falando sobre decisões, escolhas, avaliações. Tudo isso é o ambiente psico-espiritual que nós chamamos de atitude. E aí você vai para este lugar. Então, como a gente falou ali no altar da fraqueza, a Zay que ministrou isso, né? Então ela falou assim, ó, você pega, vai, quando por você se estabelecer como fraco, você então decide ir para esse ambiente espiritual onde a sua fraqueza é estimulada. Estou usando as minhas palavras. Aonde a sua fraqueza é estimulada. E por que a sua fraqueza é estimulada? Porque você decidiu ser uma pessoa fraca. Então, sempre que você precisa da força, o teu primeiro movimento é ir para este lugar de fraqueza. E aí pode ser para qualquer outra coisa. Pode ser um combo, pode ser uma mansão, cheio de lugar ruim, né? Tem um momento da fraqueza, da tristeza aguda, da murmuração, tem um momento da letargia, da passividade, e tem um quartinho para tudo isso. E você faz um tour
por esse ambiente espiritual e, né, para você poder se boicotar, se auto-sabotar na hora aonde você tem que fazer a sua parte no seu processo de santificação, de salvação e libertação. Para entender se você está bem ou mal posicionado, é necessário analisar 3 coisas. Primeiro, o contexto, que é o ambiente e o propósito. Segundo, é a posição originária. E terceiro, é a função exercida no momento. Eu vou explicar. E o quarto é o fator de relevância do posicionado. Então, para eu saber se eu estou bem posicionada sobre isso ou não, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o contexto. Se a gente tomar por base na nossa cadeira aqui, o contexto aqui é essa sala. Se eu analisar pela sala, e aí eu analiso também, qual é o propósito dessa cadeira aqui? Para mim ela está bem posicionada, por quê? Porque eu pedi que eu colocasse uma cadeira para eu poder fazer esse exemplo para você de posicionamento. Então eu não analisei só o contexto da sala, também analisei o propósito, certo? Por que eu quero que essa cadeira fique aqui? Mas exemplo, que não tem o objetivo de analogia, metáfora, explicar absolutamente nada. Se é só para alguém sentar nessa cadeira, vocês acham exatamente que, né, o propósito, essa cadeira ficar aqui, sem esse contexto que eu estou trazendo, ela está corretamente posicionada ou ela está mal posicionada? Mal posicionada. Então, para eu saber se eu estou bem posicionado ou não, eu preciso analisar o contexto. E o contexto vai ser o ambiente e o propósito. O que eu estou fazendo aqui? Exemplo, quando Deus chegou lá para Adão e Eva, eles estavam lá escondidos. Por que eles se esconderam? Porque o propósito era não terem que lidar com a consequência daquilo que eles fizeram. Eles precisavam, tipo assim, se eles estivessem brincando de pique-se-esconde, estaria errado aonde eles estavam se escondendo? Não estaria. Então, o ambiente e o propósito começa a me ajudar a perceber se eu estou bem ou mal posicionada, tá? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Propósito. Por que você está pensando do jeito que você está pensando? Propósito. Qual o objetivo desses seus comportamentos e ações? Propósito. Tá, essa realidade psicoespiritual que você está, tá te gerando vida? Tá te gerando foco? Tá te gerando fé? Tá te gerando crença, permissão para que Deus venha fazer a parte dele? Tá te reposicionando para você fazer a parte dele? Que lugar é esse? Adão, onde você está? Ou Eva, onde é que você está? Que lugar é esse que você está? E por quê? E o que você está fazendo aí? Analisar, primeiramente, o contexto vai me ajudar a começar a perceber se eu estou bem ou mal posicionada a respeito de qualquer coisa. A segunda coisa é a posição originária. Quando eu comecei a ocupar este lugar, qual era a minha intenção inicial? Ou qual era o meu propósito, né? O exemplo da cadeira é para sentar. Essa é a posição originária da cadeira. Esse é o lugar. E ela não é só para sentar. Ela, né, esse tipo de cadeira não, mas uma cadeira mais de casa, a posição originária dela é para estar junto de uma mesa. Você vai começar a perceber se você está no lugar correto ou não, quando você lembra, tá, originalmente, eu era para estar vivendo assim. Eu era para estar fazendo isso. Eu era para estar me posicionada desse jeito. O que eu estou fazendo aqui? Agora não tem nada a ver. Eu era uma cadeira, mas quem olha para mim me confunde com um banco de praça, de rua. Eu era um livro que as pessoas deveriam ler e agora eu estou ocupando a posição de apoio de porta. Quando eu também me analiso a partir da posição originária que eu deveria ocupar, eu também começo a perceber se eu estou bem ou não posicionada. Porque eu deveria estar refletindo isso. Eu deveria estar vivendo assim. Eu deveria estar me comportando dessa maneira. Originalmente, eu era para ser uma cadeira que ficava junto de uma mesa com outras cadeiras. Agora eu estou aqui no meio de uma sala. Que só atrapalha se vir uma criança correndo, vai acabar tropeçando aqui. Ou seja, eu estou atrapalhando a dinâmica da casa.
Mas originalmente eu era para ser assim. E aí, essa posição original, você pode pensar a partir da manifestação de Elohim na sua vida, né? As características de Deus na sua vida. Você pode pensar a partir da posição, para quem é casado, de esposa, de mãe, a partir da posição de mulher. Porque a verdade é, eu já falo isso para vocês, se a parte da mulher não ficar clara, você vai ferrar com a sua posição de esposa e de mãe. Você vai ferrar, porque a mulher, ela é a base. E para você ter o entendimento do tipo de mulher que você é, você precisa ter uma visão muito clara de quem são seus pais. Se você não tem uma visão clara de quem são seus pais, o tipo de mulher que você é não tem absolutamente nada a ver com o que você está manifestando agora. E aí as posições que você tem que ocupar de esposa para quem vai casar, de mãe, de etc e tal, ou profissional, porque para eu ser uma boa profissional tem que ser uma boa mulher. Uma boa irmã tem que ser uma boa mulher. Uma boa filha tem que ser... Uma boa filha vai me tornar uma boa mulher. Então, colega de trabalho tem que ser uma boa mulher. Por eu ser uma boa mulher, eu consigo exercer todos os outros papéis na vida das pessoas. Agora, se eu não sou uma boa mulher, isso significa o quê? Que ou eu não sou uma boa filha, ou eu não sei direito quem são os meus pais, eu estou replicando uma identidade, um caráter que não tem nada a ver com o original, então automaticamente eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa profissional, eu não vou ser uma boa irmã, tia, prima, e seja lá o que for. Então, a minha posição originária, que no caso aqui é a filha, e a partir da filha a mulher, a forma como você está enxergando essa questão vai ver se você está bem ou mal posicionada ou não. A função que você está exercendo no momento, que é aquilo que eu falei, ela é para ficar perto de uma mesa, mas agora eu estou precisando dela para ser a ilustração do posicionamento que eu preciso. Então, ela está agora, neste momento, corretamente posicionada. Então, o que ela está fazendo no momento... Então, o que você está fazendo no momento? Né? Você percebe crises no seu trabalho. O que você está se comportando no momento no seu trabalho? Você percebe crises na sua outra área da sua vida. O que você está se comportando no momento? Como é que você está agindo? Porque função é uma atividade. São ações que você exerce. Então, o que você está fazendo no momento para contribuir com esse caos? Ou para contribuir com essa bênção? Para eu poder entender também se eu estou bem ou mal posicionada, eu preciso ter essa visão. O que eu estou fazendo neste momento em relação ao contexto ou ambiente que eu estou? O que eu estou fazendo neste momento? O quê? E o fator de relevância do posicionado. O que é o fator de relevância? É o ângulo mais importante. A cadeira, ela tem vários ângulos. Essa lateral aqui, essa lateral e todo um dos aspectos, né, o encosto aqui, a parte de trás, eles vão apontar para uma direção. Só que a parte, nós sabemos que por causa do projeto original da cadeira, a parte mais importante dela é essa parte da frente aqui, que é onde as pessoas se sentam. Então, não importa os lados, os ângulos pelo qual você está olhando, porque às vezes você está com multifoco, você está prestando atenção em muitas coisas. Não importa, querida, qual é o fator de relevância, no caso da cadeira é onde fica o assento. Esse é o ângulo mais importante dela. Ela tem a capacidade de apontar para várias direções. Se você olha para a parte direita, ela vai apontar para uma direção. Se você olhar para a parte esquerda, ela vai apontar para uma direção. Se você olhar para o encosto, a parte de trás, ela está apontando para uma direção. Mas qual é a direção relevante? Qual é o fator de relevância desse posicionamento? É esse aqui, é o encosto. Então, se é o encosto, tem que ver para onde está direcionando. Então, o meu ângulo, porque às vezes pensa assim, muitas vezes acontece no discipulado, no aconselhamento, eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei por onde começar. Você está multifocal, você está prestando atenção em várias coisas, mas existe um fator de relevância. Qual é o seu assento, cadeira? Para onde está apontando o seu assento? Você tem que começar, quando Deus começou a reestruturar a terra, lá no período de Gênesis 1, Deus entendeu que não ia conseguir fazer nada se não tivesse luz primeiro. Ele poderia ter começado com separação de águas e águas. Ele poderia ter começado em criar os animaizinhos, ele poderia ter começado pelo homem, mas ele entendeu que ele não ia conseguir fazer nada disso se ele não tivesse luz primeiro.
Se ele não pudesse enxergar exatamente o nível de caos, né, originário que a Terra se encontrava, ele não ia conseguir fazer nada. Esse era o fator de relevância. A luz, naquele momento, era o fator de relevância de Deus. Então, quando você perceber se você está bem ou mal posicionada, você vai ter que analisar qual é o seu fator de relevância. Porque, querida, você não vai conseguir resolver tudo de uma vez só. E a verdade é que quem quer resolver tudo de uma vez só acaba não terminando nada. E quando faz, não faz bem feito, porque o multifoco te faz perder a excelência e você começa a fazer com gambiarras. E aí você quer resolver problemas sérios no seu casamento com um jantarzinho. Você quer resolver problemas sérios na sua relação entre irmãos, etc e tal, só dizendo desculpa qualquer coisa, vamos encerrar o assunto por aqui. Por quê? Porque você está com várias coisas na cabeça. Então você começa a fazer gambiarras, ações de gambiarra, sabe? Só um paliativo. Para resolver uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque você não escolheu o seu fator de relevância. Eu preciso agora. Qual é a sua luz? Eu preciso agora começar por aqui. E as outras coisas? Vou administrando, amor. Uma coisa por vez. Um dia de cada vez. Basta cada dia o seu grau de dificuldade. Ou o seu mal, né? Que é o mesmo. Então, o hiperfoco ou o hiperfoco não, desculpa. O multifoco, ele vai levar você, né, a querer fazer gambiarras, a querer fazer medidas paliativas, que vão funcionar durante um tempo e depois vai cair tudo. Por quê? Porque você não deu a atenção devida, você não tratou ali com relevância. Então, sabe aquele negócio? Muitas vezes a gente faz isso, né? Ai, na hora que tá a casa caindo, a gente fica naquele empenho e tal. Melhorou um pouquinho, não resolveu. Só amenizou os sintomas. Ah, agora eu vou descansar. Né? A gente não fica naquele método de Salmos 18, né? Persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter destruído todos eles. Não, é uma canseira, querida. Se não batalha é exercício físico. Você vai se cansar. Se você ficar querendo resolver coisas aonde você não tenha que derramar o sangue, amada, você sincera, você não vai resolver essas coisas. Você não vai. Se você está querendo sempre se poupar, querida, você não vai resolver essas coisas. Se você não quer abrir mão de nada nunca, nem que seja temporariamente, você não vai resolver nada. Você vai ficar a vida inteira querendo muito novas posturas, o novo de Deus e etc e tal, e você vai ficar parado exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque você não se esforça para se apoderar do reino. Você não tem fator de relevância, você quer viver na gambiarra. O posicionamento correto é você entender que enquanto não conquistar toda aquela montanha, você, Caleb, não vai descer de lá. Ah, eu já resolvi. Muitas vezes a gente, quando está em processo de jejum, de santificação, de intercessão para resolver uma área, começa assim. Ah, essa aqui já aliviou. Eu vou parar aqui e vou começar outra. Aí acumula. Essa aqui já aliviou. Vou começar outra. Né? Porque eu oriento como resolver mudar as atitudes, certo? Então, antes de começar ações novas, eu sempre volto a pessoa para começar a trabalhar no interior dela. Né? Se ela colocar em ordem o mundo interno dela, as atitudes, automaticamente, as ações, ela não vai nem se precisar se preocupar. Muitas vezes você não consegue mudar suas ações porque você não quer mudar suas posturas internas. Você ainda pensa da mesma maneira, sente da mesma maneira, tem a mesma opinião, enxerga as coisas pelo mesmo ângulo, você nunca confrontou suas opiniões, mas eu não vou fazer mais isso. E funciona por 2 semanas, 1 mês, no máximo. 6 meses nos mais perseverantes. E depois você se cansa, porque parece um cão raivoso que você deveria matar e você só está administrando ele. Por quê? Porque você ainda... exemplo, você está magoada com A, B ou C. Ao invés de você lidar com essa mágoa primeiro, você começa, não, eu vou começar a tratar ele com gentileza, eu vou começar a tratar ela com isso, eu vou começar a tratar ele ou ela dessa maneira. Mas, tipo assim, você ainda tem a mesma opinião sobre essa pessoa,
que você sempre teve. Mas na sua cabeça, porque hoje você cumprimenta ela, você conversa com ela, você procura ela durante a semana, né? Manda um WhatsApp para ela, você acha que resolveu tudo. Mas o que acontece? Quando você se cansar, aquela mágoa vai estar ali de novo. Quando você se cansar de fazer esse movimento externo, de mandar ates, de mandar Telegram, como é o meu caso, de etc e tal, você vai se cansar de novo e vai voltar tudo e você, o que aconteceu? Porque eu estava tão bem, você não olhou o fator de relevância. O seu fator de relevância era te mudar externamente e não internamente. E aí, uma vez que a gente descobre o mau posicionamento, para se posicionar corretamente é necessário mudar as atitudes para alterar as ações. Para isso, é essencial dar os seguintes passos. E agora a gente vai começar, né, finalizando aqui, esmiuçar Isaías 52. Então, a primeira coisa que a gente lê em Isaías 52, no versículo 1, fala sobre despertar. Então, o que é despertar? Fala sobre tomar consciência, buscar entendimento e decidir permanecer desperta, sóbria, lúcida e esclarecida. Para permanecer desperta, é necessário estabelecer um objetivo, ou seja, transformar uma intenção em um projeto. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pai foi que se você não tem um objetivo, você fica letárgico. Então, o meu pai, alguns anos atrás, né, lá na época de solteirice dele, ele era uma pessoa muito dormente. E ele era uma pessoa muito dormente por quê? Porque ele não tinha objetivo. Ele nunca transformou as intenções dele num projeto. Até que um dia ele entendeu que ele precisava ter um projeto. E aí ele começou a entender o que era fator de relevância para ele. No caso dele, era arrumar uma esposa. E aí depois, a partir da esposa, os dois edificarem tudo aquilo que precisava edificar. Mas, se você quer mudar as suas atitudes, você vai ter que começar a querer tomar consciência das coisas. Querida, busque saber a verdade dos fatos. Para de gostar de permanecer na ignorância. Para de gostar dessa frase, é melhor não saber, porque, né, aquilo que mais mexe, mais fede. Amada, não vai nessa furada. Desperta. E queira permanecer desperto. Pedro fala isso. Sede sóbrios e vigilantes. Sede. Não é tenha momentos de lucidez enquanto você está mais dormindo do que uma pessoa que acabou de despertar. Não, sede, ou seja, que a sobriedade, que o despertamento, que a lucidez seja uma característica da sua identidade. Você quer ser uma mulher sempre esclarecida. Você quer ser uma mulher que gosta de saber a verdade das coisas. Por mais dolorosas, desconfortáveis que sejam. Como eu costumo dizer, eu não quero ter razão, eu quero estar certa. E para eu estar certa, eu preciso saber a verdade disso. Eu não quero ter razão, eu não quero que as pessoas fiquem apoiando e dizendo, não, você tem razão, é do jeito que você está pensando mesmo. Eu não quero ser bajulada. Eu não quero ser acolhida quando eu preciso de repreensão. Quando eu preciso que alguém me aponte e diz assim, ó, essa rota é furada para você. Eu quero estar certa, mas para eu poder estar certa, eu tenho que querer viver de forma lúcida, de forma esclarecida. E lúcida tem a ver com luz. De querer ser uma pessoa que busca tomar consciência, de não querer ficar deitada eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar. Ai, é tão gostoso dormir com o barulhinho das ondas. Ai, não, né? Eu não vou saber disso. Não. Ai, não. Se eu me interessar em meter disso, vai trazer mais responsabilidades, vai trazer mais complicações, mas entenda, a sua ignorância está levando você a perder aquilo que verdadeiramente é precioso, porque você não quer se incomodar em permanecer desperta. Então, a cativa, filha de Sião, ela entendeu que o que levou ela àquele aprisionamento naquelas áreas é porque ela não tinha se despertado. Ela gostava das trevas, ela gostava de permanecer na ignorância, ela preferia a paz da ignorância do que a vitória por meio da verdade.
A falsa paz da ignorância. É melhor não saber. É melhor não aprender. É melhor não entender. Deixa que o outro faça por mim. Algum tempo atrás a gente estava no grupo de conexão lá da igreja e aí uma moça, a gente estava conversando sobre política, que foi exatamente assim depois do dia 30 de outubro, lá o segundo turno. Então vocês lembram do clima como estava, né? Uns comemorando e dizendo graças a Deus teremos picanha a partir de janeiro de 2023 e os outros, nossa, vamos virar uma Cuba e não sei quem. Então estava um momento muito instável. E aí no processo de desenrolar e etc e tal, o que aconteceu? Uma delas falou assim, mas por que era interessante a gente saber disso? A gente já colocou políticos para saberem, então eles deveriam se incomodar em querer nos passar a verdade. Aí eu falei assim, querida, está decidindo sobre a sua vida. Não importa se você elegeu aquele político, você ainda precisa monitorá-lo. Por quê? Porque ele é um servidor público. E ele não está tomando decisões apenas sobre a vida dele ou da família dele. O pessoal do legislativo, ele cria leis que vai conduzir toda a vida da nação. Então você precisa ter o entendimento do que coisa, não é só jogar uma pessoa lá e deixar sem supervisão. E por quê? Porque somente pessoas honestas não precisam de supervisão. O mal sempre precisa ser vigiado. Sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás está ao vosso derredor, procurando a quem possa devorar. Você não sabe se aquele discurso para eleger determinada pessoa, se aquilo ali condiz com quem de fato ela é. E se até o próprio Elohim, se até o próprio Deus leva as pessoas a passarem por provações para saber se elas vão guardar os mandamentos dela ou não, os mandamentos dele ou não, por que você acha que você não tem que vigiar determinadas situações e circunstâncias, pessoas de perto? Já que isso interfere na sua vida. Queira saber a verdade. Para de gostar de ser ignorante, para de deixar a responsabilidade para outra pessoa ter um entendimento maior que você sobre aquilo que interfere diretamente na sua vida. Aí todo mundo sabe melhor a respeito de quem você é, do seu propósito, daquilo que você tem que fazer, do que você. Isso vai te abrir portas para charlatanismo, para pessoas mal intencionadas brincarem com você. Porque eu garanto a mim, eu não garanto os outros. Eu sei quem eu sou. Quando você não tem o desejo de permanecer lúcida e desperta, você abre portas para ser irremediavelmente enganada. Até uma pessoa que vai agir de má fé. E o que é má fé? Ela está convicta que vai conseguir te enrolar. Ela está convicta que vai conseguir te enganar. Quando você não quer permanecer como uma mulher esclarecida, desperta e permanecer sóbria e vigilante, você abre portas para ser enganado, porque vira uma loteria. Quem é honesto, justo, não vai sacanear você. Mas quem não é, você vai ser enrolado bonito. Por quê? Porque você não quer saber a verdade a respeito da própria vida. Aonde acaba gerando o culto à imagem, e outro dia a gente fala sobre isso. O segundo passo que Isaías 52 fala aqui é que para você ter novas atitudes, que são novos posicionamentos, você precisa revestir-se de força. Então é isso que a gente lê, né? Desperta-te, reveste-te da tua fortaleza. E sempre que há a expressão fortaleza nas escrituras, fala sobre uma força que começa interna e depois se expande para uma força externa. Então, primeiro você se identifica como uma mulher forte ou uma mulher virtuosa e depois você manifesta essa força e essa virtude. Tanto que é muito interessante que quando você lê a respeito de força nas escrituras, nunca fala sobre vestir-se de primeiro momento, sempre fala sobre revestir-se. Fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Porque a mulher virtuosa, que é uma mulher forte, que tem a força de um exército, ela se veste ou se reveste de dignidade e força todos os dias. Revestimento. Por que é revestimento? Fala sobre reconhecer e desenvolver a força para proteger, guardar, manter o núcleo, ou seja, o que é essencial. Então aqui a gente pode dar o exemplo do cacto de novo, né? O cacto criou uma camada protetiva para guardar e proteger o seu núcleo. E muitas vezes a mulher ela nunca consegue saber quem ela é porque ela não se vê como forte, porque originalmente você é tão forte quanto o seu Deus é forte. Vamos fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então, se você, mulher, nunca assumir a sua força, você não vai conseguir desenvolvê-la. E aí você não vai saber quem você é. Por quê? Porque o tipo de mulher que você quer ser não tem nada a ver com o seu projeto original. A mulher que você quer ser pode ser muito confortável para os parâmetros da iniquidade, para os parâmetros da religião, mas você vai passar a sua vida eternamente frustrada, reclamona, rixosa, uma casa com goteira, porque você vai passar eternamente insatisfeita. Por quê? Porque você não assume a sua posição original, ser a imagem e semelhança de Elohim. Você não quer manifestar a Deus em tudo o que Ele é, em tudo o que eles são. Você quer ser uma gambiarra de Elohim. Se Deus é forte, você precisa primeiro aceitar que você possui força para depois se revestir dela. E revestimento é uma segunda camada. É como um casaco. Tá com frio, você já tem uma roupa, a sua primeira camada, você se vestiu de roupa íntima, depois você vestiu outra roupa, certo? Então a roupa íntima, o tecido, o vestido já é o revestimento da roupa íntima, ou seja, está protegendo o quê? A sua nudez. Então, lhe é essencial proteger a sua nudez? É. Então você colocou primeiro as peças íntimas, depois você colocou uma segunda camada de roupa, e se tiver frio, para te proteger desse frio, você vai colocar uma terceira camada de roupa. E o revestimento fala sobre isso. Primeiro você aceita que é forte, e depois você se reveste dessa fortaleza interna que se transformará numa força externa. Mas se você não se vê como forte, ou seja, se você nem veste a sua calcinha, vamos botar assim, não adianta jogar o casaco por cima, porque o casaco não vai ser um revestimento, ele vai ser a sua primeira vestimenta. Então, por quê? Porque eu preciso desenvolver aquilo que eu acredito que eu tenho. O reconhecimento fala sobre um conhecer mais profundo e completo. E também fala sobre aceitação. Quando você lê lá em Provérbios 3 que diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ali está falando que você precisa conhecer Deus na sua totalidade. Ele não é apenas uma coisa, assim como essa cadeira, vamos botar assim, que não tem apenas um ângulo. Para você ter uma visão completa da cadeira, é necessário que você enxergue todos os ângulos dela para você ter uma visão correta e clara de quem a cadeira é. Então, o reconhecimento, ele começa com você conhecendo outra vez. E para você conhecer outra vez, há uma necessidade de você identificar que você sabe pouco sobre aquilo, que você sabe pouco sobre alguém. É necessário que você entenda que a cadeira não é feita só do assento. Existe pés, existe encosto, existe braços, existe cor, existe material, existe tantos outros elementos que você precisa reconhecer. E reconhecimento começa de você conhecer de novo, porque surgiu uma necessidade de você saber um pouco mais, surgiu uma necessidade de você entender um pouco melhor. E depois de você reconhecer, aceitar exatamente como é. Não importa se você não se sente confortável, que é uma cadeira, e você quer tratar como um sofá. O reconhecimento também tem a aceitação de você aceitar coisas e pessoas e circunstâncias exatamente como elas são. Tem um conhecimento profundo e completo e uma aceitação completa. Não a visão que eu quero dar para essa pessoa. Não a posição que eu quero que ela ocupe na minha vida. Quem ela é de fato e a posição que ela ocupa de fato.
Reconhecimento tem a ver com isso. Então, quando nós falamos sobre revestir-se de força, você primeiro tem que saber entender todos os parâmetros da sua força. Você tem que saber. Ah, eu sou forte, tá? De que jeito você é forte? Porque existem pessoas que têm mais forças nas pernas, tem outras que têm mais força no braço, tem outras que têm força, falando fisicamente, né, na cabeça. Nossa, para você conseguir deixar essa pessoa tonta, não é qualquer bolada que ela leva, não. Tem outras pessoas que elas são mais resistentes, o nível de dor dela, para ela começar a sentir dor, enquanto você lá está estribuchado, quase tendo um ataque, né, convulsionando, essa pessoa está plena. O que você sabe a respeito da sua força? E você tem que se aceitar como forte ou como virtuosa. Porque você não vai, senão, querida, não vai haver um revestimento de fortaleza. Não adianta, você sempre vai procurar se vestir de força. E aí, o vestir de força, para quem não se aceita forte, o que vai te transformar? Numa vampira. Você vai ficar se apoiando em outras pessoas para que elas sejam a sua força e você vai contaminar os seus relacionamentos. Por quê? Porque essa pessoa ela nunca vai ser tratada de maneira honrosa na sua vida. Por quê? Porque ela é a sua muleta. Você vai tratar ela sempre de uma maneira desrespeitosa. Por quê? Porque como você não se vê como forte, você precisa extrair força de alguém. Você precisa extrair força de algum lugar. Né? Eu lembro alguns anos atrás, quando eu estava aconselhando um pastor, e uma orientação que eu dei para ele é que ele deveria ficar um tempinho fora do ministério dele. Por quê? Porque ele tinha muito complexos de inferioridade e ele usava o ministério para maquiar esses complexos de inferioridade. E aí o que acontecia? O ministério dele não se desenvolvia. Porque ele extraía tanta força do ministério dele para se sentir útil, para se sentir valorizado, para se sentir respeitado, para se sentir amado, para se sentir... Tanto que, ele queria uma honra que beirava a idolatria das suas ovelhas. Por quê? Porque ele não se via como ele é. Então ele precisava que outros dissessem para ele quem ele é. Então ele começou a matar o ministério dele e, consequentemente, matar o ministério das ovelhas dele. E aí eu comecei a dizer assim, ó, você deveria lá pegar umas férias. Ele, de quanto tempo? Ah, uns 2 anos. Por quê? Porque hoje você é um vampiro espiritual das suas ovelhas. Você se acha fraca, então se a sua ovelha não te cumprimentar, se a sua ovelha não falar com você, se a sua ovelha não ficar fazendo A, B ou C ou D, você já acha que ninguém está te honrando, te respeitando, e aí aquele sentimento de inferioridade, ele brota, e aí você começa a atacar suas ovelhas no púlpito, né? Você começa a fazer aquelas pregações diretivas, sabe? Fulano, tô de olho em você. Assim, fica uns 2 anos fora para você perder esse vício, para que seu ministério volte a ser saudável. Permita, porque... o vampirismo, ele vai levar você a atrofiar as pessoas que dependem de você também. Imagina, né? Faz de conta que você é uma vampira e você precisa do sangue de um filho seu. E você está constantemente extraindo sangue. Seu filho vai ficar subnutrido, não vai se desenvolver, não vai crescer, porque você está o tempo todo extraindo coisas dele. Quando eu não me revisto de força, primeiro reconhecendo que eu sou forte, eu vou caçar força de alguém, ou de algum lugar, ou de uma profissão, ou de uma função sacerdotal. Para eu poder me revestir de força, eu primeiro preciso me vestir dela, reconhecer, aceitar a verdade de que eu sou forte. Eu sou uma mulher virtuosa. E aí, essa força, essa nobreza, essa excelência, etc e tal, vai se manifestar, porque eu vou estar na manutenção todos os dias. Eu vou fugir daquilo que rouba a minha força, eu vou ter uma vigilância, porque eu estou desperta, então eu vou ficar ligada naquilo que está querendo roubar as coisas de mim. A outra coisa, né, a terceira coisa, é vestir-se de belas roupas, né, que aí diz ali, veste-te das tuas roupagens formosas. O que é vestir-se de belas roupas? Começa com mudando a sua opinião sobre você mesma, sobre sua vida e sobre aqueles que convivem com você.
Geralmente, quando a gente está mal posicionada, a gente só enxerga o feio de tudo e de todos. É só o feio. É o feio, o nosso lado feio, o lado feio dos outros, o lado feio da empresa, o lado feio do casamento, o lado feio de tudo. A gente só enxerga o lado feio de tudo. E aí, como a fé também tem um elemento de foco, aquilo que eu foco, né, é o olho do dono que engorda o gado. Quanto mais eu me foco nessa feiura, mais essa feiura continua na minha vida. Porque eu não me visto de belas roupas. Eu não reconheço que eu sou um bem, né? Provérbios fala isso, né? Aquele que achou uma mulher, achou uma coisa boa e alcançou a benignidade ou a benevolência de Deus. Você tem que começar a se vestir de belas roupas, você tem que começar a se ver de forma correta. Ah, mas eu faço coisa errada. Amado, você continua fazendo coisa errada porque você não aceita se vestir com belas roupas. Você fica confortável em ficar um carango. Você fica confortável em se vestir igual uma tribufu. Você fica confortável em se vestir mal. Em pensar o pior de você e pensar o pior dos outros. É óbvio que para sustentar essa roupa de mendicância que você veste, você vai continuar colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos. Porque se você é feio e tu faz coisa bonita, não é uma incoerência? Então você tem que fazer bobagem. Você tem que ferrar com as coisas para continuar se aceitando como o incômodo que você se vê. Por quê? Porque aquilo que eu me foco, eu gero. E aquilo que gera é o que me acontece. Então, para você mudar suas atitudes, você vai ter que se vestir de belas roupas. E não é vaidade. Não é falta de humildade, né? Ai, não, eu sou humilde. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou uma zero à esquerda, eu não tenho capacidade nenhuma. Quem são seus pais? Você é filho de quem para dizer essas coisas a seu respeito? Ah, mas eu me sinto tão humilde quando eu fico me chulepando e falando mal de mim desse jeito. Sabe, mostra pra mim que eu não sou uma pessoa arrogante. Mas falar a verdade não é presunção. Quando você vê os sionitas das escrituras, você vê que eles assumiam. Você é profeta? Sou. Você é mestre, Jesus? Sou. Você é bom nisso? Sou. Você vê Eliseus, eu acho que Eliseu não ia se criar na nossa época, que a gente adora vestir roupa feia. Porque Eliseu, né, acho que foi com a questão de Naamã, quando teve aquele problema lá com que a Síria e Israel estavam... Eliseu é de Israel ou de Judá? Acho que é de Israel. A Síria e Israel estavam num tratado de paz. E aí o rei da Síria enviou uma carta para o rei de Israel para poder resolver o problema de Naamã. E aí o rei de Israel começou a ficar todo apavorado e disse assim, não, ele está fazendo isso para me ferrar, se eu sou Deus para curar uma pessoa. Chega o Eliseu e diz assim, manda ele vir, pode mandar ele vir, que ele vai ver que aqui tem profeta em Israel. Que arrogante! Nossa, esse cara não é humilde. Cara, eu sou muito boa nisso. Nossa, por favor, né? Vamos calçar a havaiana da humildade. Né? Vamos calçar as sandálias da humildade. Desce um pouquinho do salto. E a verdade é, querida, quando você não se veste de belas roupas, você vai ser arrogante sem perceber em outras coisas. Você vai ser orgulhosa sem perceber em outras coisas. Você não vai perceber e você vai descobrir esse orgulho quando você for repreendida. Aí você vai se levantar. Quem pensa que você é para falar desse jeito comigo? Então, amada, se vista de belas roupas. Comece a enxergar que você tem um potencial divino para ser uma bênção. Abraão foi dito isso para ele. Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Sê tu uma bênção. Não, Deus, não posso ser uma bênção, porque eu tropeço em muitas coisas. Então, deixa eu ficar aqui com essa roupinha, né? Nossa, nesse verão, então, esses rombos aqui na camisa, é um ar aqui, né? Nossa, faz uma ventilação tão boa,
né? Deixa eu ficar aqui com essa sandália aqui costurada no prego aqui, né? Deixa eu ficar, deixa eu não querer ter uma visão positiva, correta e justa a respeito de mim, querida. Quando eu vou te dizer, quando você começa a se enxergar como uma bênção, você começa a errar menos com quem te importa. Você começa a se tratar como relevante e fica muito mais fácil para você se posicionar. Agora, quando você começa, né, bancar a falsa humilde, se ver de uma maneira medíocre, não se vestir de belas roupas ou de roupagens formosas, você começa a cometer mais tropeços. Por quê? Porque a sua fé entende que você precisa gerar algo para poder sustentar. Então, se você vê coisas ruins, pensa coisas ruins, você continuará fazendo. Quanto mais você pensa. Tanto que a religião, para não fazer com que as pessoas encontrem o seu principal potencial, ela tem várias falsas doutrinas e uma delas é do eterno pecador. Porque enquanto você se vê como eternamente manco e eternamente falho, você nunca vai conseguir ficar corretamente posicionado naquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque a principal característica de uma pessoa madura emocionalmente é a maneira como ela sabe lidar com os próprios erros e com os erros dos outros. Se você sempre entra em crise cada vez que você erra ou cada vez que os outros erram, você é imaturo emocionalmente. É a maneira como você lida com os seus erros e a maneira como você lida com os erros dos outros que leva você a se tornar uma madura. Por quê? Como é que você lida com os seus erros? Sabendo que você tem o potencial para ser uma bênção. Como é que você lida com os erros dos outros? Sabendo que eles têm o potencial para ser uma bênção. E que aquele comportamento temporário não define tudo o que ele é. Ah, pisou na bola, vai ser repreendido, mas não é quem ele é o que ele fez naquele momento. Não é quem você é o que você fez naquele momento. Se vista de belas roupas. O outro é santificar o seu caráter. A gente lê isso, né? Vestes de ti roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Cidade santa. Santificar o seu caráter. Sião e Jerusalém, respectivamente, é o país e a capital desse país. Quando nós estudamos a respeito de Sião e Jerusalém nas Escrituras, nós vemos como Sião é o nome completo do reino de Deus. Então, o reino de Deus é composto de céus e terra, ambiente espiritual e ambiente físico, sendo a Jerusalém celestial a capital deste reino. Então, quando está falando sobre... quando falamos de uma capital, que no caso aqui é Jerusalém, cidade santa, é isso que está no texto, estamos nos referindo ao local que é a síntese, um resumo de tudo o que o país é ou almeja ser. Geralmente, em todo o país, o pessoal, a capital é sempre melhor desenvolvida. A capital ela tem muitas coisas que as regiões periféricas da capital não possuem. Então a capital ela é uma síntese, é um exemplo de tudo aquilo que aquele país é e de tudo aquilo que almeja ser, de tudo que aquele país almeja ser. E Jerusalém, que é a capital, você lê isso lá em Hebreus, em Apocalipse, etc. e tal, e a capital fica no céu, a capital não é na terra, a terra é o estrado dos pés, a terra é uma região periférica do reino de Deus. Ela, quando fala sobre essa capital, de forma mais específica, a Jerusalém, tem esse entendimento, Jerusalém significa a capital. E capital é uma síntese do melhor de um país, daquilo que ele é, o que almeja ser. Quando fala sobre Jerusalém, é a visão pública que as pessoas devem possuir de você. Ou seja, o caráter que você quer revelar para as pessoas que te importam. Pois assim como ocorre num país em que a capital é relevante somente para os patriotas deste país, assim o seu caráter, sua imagem pública, a parte de você que você quer revelar para as pessoas, deve ser relevante apenas para aquelas pessoas essenciais que convivem com você. Então, quando fala sobre santificar o caráter, começa de você querer mostrar o melhor lado seu para quem te importa. E muitas vezes na iniquidade você vê o contrário, né? A pessoa quer mostrar o melhor lado dela para quem não é tão relevante assim. Então, exemplo, para o vizinho é o melhor isso, é o melhor aquilo, mas em casa é a pior esposa, é a pior mãe, é a pior amiga, é a pior filha. Ou seja, você não está se preocupando com a sua Jerusalém, você não está se preocupando com a sua capital,
Você não está se preocupando com o seu núcleo, com a sua essência. Você quer tanto transparecer uma imagem para os outros, só que tipo assim, a capital do Brasil é importante para os brasileiros. Quem é venezuelano está pouco se lixando para a capital do Brasil. E está se importando com a capital do país dele. Então, Jerusalém seja uma cidade santa para os patriotas, para as pessoas que você entende que é essencial na sua vida. Se der tempo, que os vizinhos também te conheçam. Mas se não, invista em quem te importa. Se você tem filhos, seja a mãe que os seus filhos precisam ter. Se der tempo, seja a tia dos sobrinhos, a avó dos netos. Mas a sua prioridade é ser a mãe. Se você está na sua família ascendente, né, não é a família que você edificou, a sua relevância são seus pais e irmãos. Os de fora, se sobrar tempo, você santifica o seu caráter para os outros. Os outros não têm que saber quem você é mais do que a sua família precisa ver o melhor de você. E muitas vezes você vai perceber o que te levou a se posicionar é que você quer ser muita coisa para os outros e poucas coisas para quem te importa. Sabe, santifique o seu caráter, Jerusalém, se torne uma cidade santa. E a Jerusalém é a capital, é a parte pública, é a síntese do melhor do que aquele país é. Ou almeja ser. Seja o melhor para quem te importa. Invista no melhor de quem te importa. Os demais vão usufruir disso. Os demais, se der tempo, vão usufruir disso. Mas por quê? Porque você só tem 24 horas no dia, 7 dias na semana. Não dá para você querer ser o melhor para todo mundo. Você não vai ter esse tempo, querida. Priorize. Priorize. Não adianta as pessoas olharem e ver, nossa, como você é meiga, como você é gentil. E aí as pessoas da sua casa, seu pai, a sua mãe, sua família, marido, coisa de gentil só para você. Eles veem a sua gentileza, você oferece o melhor para eles. Quando você vai preparar uma comida, a comida da visita é sempre mais gostosa do que a comida da sua casa. Aí a sua família pode comer qualquer coisa e a visita come excelência. Por quê? Porque você está muito preocupado em ser um país de referência mundial do que ser uma capital que é relevante para quem vive nesse país. A outra coisa é definir limites. É o 5. Como é que a gente vê o definir limites aqui no texto? Porque não mais entrará em ti nem o circunciso e nem o mundo. Então, por meio de não mais, acabou esse negócio de incircunciso, acabou esse comportamento de falta de aliança, porque a circuncisão era um símbolo externo de uma aliança com Deus. Então, acabou a imundícia. Imundícia aí são atos de pecaminosidade mesmo. Você sabe que não deveria fazer, você tem que estabelecer limites. Você começa estabelecendo limites para você, antes de estabelecer limite para os outros. Porque geralmente os outros hoje estão ultrapassando os limites porque você é uma pessoa ilimitada. Né? Você tem uma visão incorreta de abundância. E quando a gente fala sobre estabelecer limites, começa a aceitar os limites divinos e também a estabelecer novos limites, sem contradizer ou sem chocar com as leis espirituais. Então, exemplo, Deus vai dar às vezes, como já aconteceu, que a gente escuta, né? Deus uma vez orientou uma pessoa, porque a lei de Deus ela tem aspectos gerais, que é para todos nós, e tem aspecto específico, que tem a ver só comigo. Então, um exemplo, a gente vê lá, Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela tem um negócio próprio. Ela é uma pessoa que trabalha fora, ela não trabalha só em casa. Mas muitas vezes aconteceu de, às vezes, Deus dá uma orientação para você que durante um tempo você deveria ficar em casa. Aí você chega, mas Deus, eu não tenho esse limite na minha vida, essa não é a regra que eu sigo. Eu sigo o que eu sempre trabalhei fora. Então, não vou fazer. Então, quando nós falamos sobre definir limites, porque as leis, elas servem para proteger coisas, para manter a perfeição. Salmo fala isso, né? O teu mandamento
sobre toda a perfeição eu vi limites, mas o teu mandamento é ilimitado. Então, o objetivo dos limites é para preservar a perfeição. Então, como a gente olha esse copo aqui, se alguém na hora que fosse fazer esse vidro não tivesse estabelecido um limite sobre ele, ia ser só um caco de vidro. Porque o limite é que deu forma ao copo que vocês estão vendo. Então, se alguém não tivesse colocado limite, seria só um caco de vidro, que você poderia usar para qualquer outra coisa, mas não para beber. Mas o fato de ter estabelecido um limite, ou seja, ele seria até desse tamanho, ele teria esse diâmetro, ele teria essa grossura, e etc. e tal. Quem construiu esse copo começou a estabelecer limite, ele se tornou um copo perfeito. Então, você vai olhar que muitas vezes tem coisa na sua vida que não está perfeito porque está faltando limite. Ou você não estabeleceu limite sobre você, então você é muito impulsiva, você faz as coisas sem refletir, sem pensar, você não sabe se dizer não, você tem dificuldade de se contrariar. Se contrariar, tipo, eu vou ficar chateada comigo, mas eu não vou fazer isso. Você não tem limites pessoais e aí você também não aceita os limites divinos, porque começa aí. Começa você aceitando, tipo assim, ó, você não pode ser qualquer esposa, você tem que ser uma esposa dentro dos parâmetros de Deus. Você não pode ser qualquer isso, você tem que ser dentro dos parâmetros de Deus. E para preservar esse parâmetro, então eu também vou agir assim, 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 assim. Então você tem que escolher não mais entrar em circunciso ou imundo no seu núcleo, na sua cidade santa. Você tem que estabelecer limites. A outra coisa, e a gente já está terminando, sacudir-se do pó. Fala sobre abandonar a tristeza, o vitimismo e qualquer ladrão de foco e energia. E o texto que eu quero trazer para vocês, e um dia, se vocês quiserem, ler todo o Salmo 119, mas é Salmo 119, o versículo 25 e o versículo 28. O Salmo 119, 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Apegada, ou seja, eu estou parceira do pó, eu estou ligada, eu estou conectada. Quando fala de apego, né, tá falando de uma conexão profunda, não está falando de contato. Então diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Sacudir-se do pó é parar de adotar esse mau posicionamento, de se ver sempre como a vítima, de ficar focado em coisas que roubam o seu foco positivo e energia, de sair desse ambiente de tristeza, angústia absoluta. Deixa de ser apegada a ser a eterna coitada. Para de gostar de ficar em lamentações de Jeremias. Ai! Porque é tão difícil, amor, é difícil, mas vai ficar impossível se você continuar apegada ao pó. Ninguém falou que tem coisas que é tudo fácil. Por favor, amor, na sua luta contra o erro, às vezes você vai ter que derramar sangue, Hebreu já disse isso. Então, amada, tem parada que não vai ser fácil. Mas se você ficar sem querer sacudir-se do pó, sem querer abandonar esse ambiente de coitadice, de vitimismo, de tristeza, de ficar toda a vida. Exemplo, você sabe que você não deveria escutar aquela música, que aquela música é super depressiva, mas você, só hoje, amanhã eu paro. Aí às vezes você pensa assim: eu me quebrantei. Amor, você não se quebrantou. Essa música é tão boa para me quebrantar. Não, ela tá te quebrando. Ela tá te quebrando. Exemplo, uma música que com o passar dos anos eu parei de cantar é aquela Olha Pra Mim. Olha pra mim, Senhor, preciso do teu olhar, Pai. Olha pra mim. Por quê? Porque ela me fazia me sentir abandonada, desamparada, que ninguém tava prestando atenção em mim. Então eu tava ali, né, mendigando, por favor, né, 15 minutos da sua atenção, papai. Eu vou ter paz de cantar essa bodega. Essa música não é pra mim. Essa música, ela não me estimula, ela não quebranta, ela me desespera. Agora cantou ok pra não ficar só. Ai, eu tenho
botado bastante música, né? Eu lembro que na época, tipo assim, ó, esses dias eu botei aquela Há um Lugar, né? Há um lugar de descanso em ti. Então, há um lugar. Amada, só você ir pro teu banquinho, senta no teu lugar de mesa, que você vai ter esse descanso, que você vai ter essas coisas. Mas às vezes acontece, ou leitura. Tu sabe que não é para acompanhar tal coach, que você não é para ouvir a ministração do fulano, que confunde, você fica lá. Eu não consigo me sacudir do pó. A minha alma está apegada ao pó. A minha alma verte de tristeza, de lágrimas. É tão bom aqui, Deus. E bom pra quê? Pra te colocar numa posição de vítima, de coitada. Sacode o pó. Para de se ver como rasteira. Para de se ver sempre no chão. Nossa, coitada de mim. Eu sinto o peso do mundo. Por quê? Porque eu sou o vermezinho de Jacó. A largatiazinha, né, sabe? Né? A larvazinha de Jesus. Tô aqui me rastejando. Entendeu? Eu tô sempre me rastejando. Por quê? Porque eu sou apegada ao pó. Eu sou apegada. Eu lembro que na minha adolescência eu vivia lendo esse texto. A minha alma é apegada ao pó, Pai, vivifica. Eu falei assim, por que tá apegada ao pó? Aí tu se joga no chão. Eu tô me quebrantando. Né? Eu tô me derramando aos pés. Mas se você se derrama aos pés e depois você levanta poderosa, você tá se quebrantando. Se você fica mais moída de que um arroz de terceira, como falo, então, amada, você está se quebrando. Você não está se quebrantando. Entendeu? Se você se humilha para permitir uma exaltação, sucesso. Se você deixa eu ficar aqui nesse lugar de pó, então tem algum problema. Levantar-se e tomar assento, né? A gente lê isso. Sacode-te do teu pó, levanta-te e toma assento. Definir o início do seu posicionamento, perseverar e proteger o seu novo lugar. Querida, para de ter a ilusão de que só porque você se posicionou no domingo, você não vai ter que se reposicionar na segunda, e às vezes você vai ter que se reposicionar no domingo à noite. Ou no domingo, você começou no domingo às 5 da manhã, que é os horários que eu acordo, às 7 da manhã você vai ter que se reposicionar de novo. Dependendo da área, às 9 da manhã vai ter que rolar. Ou senão, nem precisa chegar de 2 em 2 horas. Pode ser de 15 em 15 minutos. Depois de uma ligação. Depois de uma ligação. Eu tava tão bem. Levanta e toma assento. Depois de sacudir-se do pó, para de olhar assim. Nossa, eu gosto tanto de estar aqui nessa sujeirinha. Sai, levanta e toma assento. Defina, não, eu me posicionei. Quantas coisas ocorreram na nossa vida que a gente conseguiu abrir o lugar porque a gente continuou se posicionando. Né? Veio os ataques, não, aqui eu não saio. Eu gosto de cantar essa música. Daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio. Então, levanta e toma assento. Tome assento, tome, mas seja chata. Brigue pela cadeira. Não deixe ninguém pegar o seu lugar. Não banque a diplomática, amada. Não banque a democrática. Ai, se todas as pessoas concordarem, eu continuo sentada aqui. Eu lembro uma vez que eu cheguei, o meu filho, quando era menor, uma vez, né, aquelas crises, né, de criança que, imagina, eu já sei falar, eu já sei tudo da vida e tal. Aí um dia ele pegou e assim, falou assim, eu não quero mais que você seja minha mãe, porque você é muito chata. Eu falei assim, querido, isso não é você que escolhe. Eu sou sua mãe e acabou. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Toma o assento, tome posse. Escreva títulos de propriedade, lavre a escritura. Muitas vezes aconteceu de você não conseguir resolver uma situação na sua vida porque você ficava oscilando do seu lugar. Você não tomava assento, você enxergava o assento, sentia na cadeira, me sinto tão desconfortável aqui, vou voltar pro chão. Entendeu? Porque tá tão bom aqui, Deus. Tô me quebrantando. Tome assento. Tome assento. Defina o início do seu posicionamento e depois persevere.
Tiago fala isso, que a perseverança vai te tornar perfeita. A perseverança nos torna perfeitos. Fique feliz por passar por várias provações. Porque a perseverança te tornará perfeito e em nada deficiente. Tome, querida, é meu, seja chata, sabe? Seja aquela criança que não gosta de dividir brinquedo. Seja chata. Por quê? Porque tem coisas que não é para dividir. Tem coisas que não é para compartilhar. Tem coisas que não dá para ficar na coletividade. Tome assento, o que é seu lugar é seu lugar. Ah, mas parece tão desconfortável, porque dentro da visão da falsa humildade não deveria ocupar lugar nenhum. Você não está sendo... Muitas vezes acontece de você não conseguir se posicionar corretamente porque você acha que você está sendo exigente com Deus, né? Ah, eu estou querendo forçar a Deus uma situação. Aí Deus olha assim, mas fui eu que coloquei você nesse lugar. Você não está mudando a minha cabeça. Na verdade, a pessoa que precisa mudar a cabeça aqui é tu. E você não... Eu não quero insistir com Deus. Vai que Deus não queira. Se Ele não quisesse, amor, Ele já teria te falado que não. Ele não ia ficar assim, ó, falando assim, ó, ai, Deus, é sim ou não? Pera. Espera mais 5 anos que eu vou te responder, tá? Porque agora eu tô ocupado. Geralmente, quando Deus fala para esperar, significa que você já recebeu o sim, mas ainda não está no tempo. Então, é teu, mas ainda não está no tempo. Mas, no geral, não é rápido, amada. Não é rápido. É igual quando você com seu filho, passa aí, mãe. Não. Tu não fica assim... Ai, não sei, filho. A não ser quando você quer ser uma mãe democrática. Você sabe que o que ele quer fazer não é bom pra ele. E tu vai, mas se eu disser não, ele vai ficar tão chateado comigo. Você acha mesmo que Deus tem esse problema assim? Ela vai ficar chateada comigo. Ela não vai mais me querer como o papai dela. Você vai ficar chateada. E você vai continuar ouvindo não. O não é sempre rápido. O espere é, amor, tô preparando, tá chegando, é seu, mas ainda não. Então você tem que esperar. E esperar corretamente é se manter na posição. É igual o Caleb. Desde o dia que Moisés me fez a promessa, eu estou posicionado e pronto para recebê-la há 45 anos já. Quando fala sobre esperar, está falando sobre você manter a visão de que aquilo ali é seu, mesmo que leve algum tempo para você receber isso. Só que você precisa tomar o seu assento e, por último, que nós lemos ali, solte as cadeias do pescoço. Lidar com os seus cativeiros, com os seus vícios, com seus comportamentos nocivos, com os seus mau hábitos. E lidar com isso, querido, encarando de frente. Para de querer pegar as coisas pelas laterais. Você sabe que você tem um comportamento incorreto e você fica tratando tudo muito superficialmente. Eu acho que é o profeta Jeremias, né? Quando a gente editar o vídeo vai estar visível aqui, né? Então, o profeta Jeremias, ele diz assim, ó, que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo que há paz, ou dependendo da versão, dizendo que está tudo bem, quando nada está bem. Dizendo que há paz, quando não há paz. Querida, se você sabe que existe um determinado comportamento que te encadeou, para de fingir que esse elefante não está na sala. Se essa área é o que mais te complica, para de fingir que você não tem esse problema. Eu não tenho esse problema. Eu achei que eu já tinha resolvido. E você está todo dia manifestando isso, querida. Solta as cadeias do teu pescoço, para de se sentir confortável, de ficar cativa pelo pescoço. Porque imagina, o pescoço. Alguém, né, que segura você pelo pescoço, ela te direciona para onde ela quiser. Porque o pescoço é uma área de muita vulnerabilidade. Se a pessoa aperta, tu coloca uma certa pressão no pescoço, ela já quebra o teu pescoço, você já morre. Então tá falando sobre coisas que estão te deixando vulneráveis, que estão te deixando exposta à influência espiritual demoníaca, que estão atrapalhando a sua vida e você não quer meter a mão para resolver. Você prefere disfarçar. Não, isso daqui não é uma cadeia, isso daqui é um colar. Entende? Esse cadeado que está aqui, isso daqui é um pingente. Entendeu? Né? É um pingente, é porque eu gosto desses estilos mais alternativos de joias.
Você tá lá com um elo, cheio de corrente, um colar, a pessoa ainda tem mais uma coisa para te puxar. Não, não, isso daqui é o meu colar diferenciado. Não tem problema nenhum de você ter essa área fragilizada. Existem tantos motivos pelo qual te conduziram para hoje você ter esses comportamentos incorretos. E amada, você vai se tornar limpa à medida que você caminha na luz. Mas se você não querer soltar a cadeia dos seus pescoços, amada, você não vai se posicionar. Solte a cadeia dos seus pescoços, lide com os seus cativeiros. Sabe, Deus, Ele não está te desprezando por você ter essas áreas de cativeiro. Quem está fazendo isso é você. Por quê? Porque Deus entende que você tem um potencial para fazer o bem, desde que você queira fazer o bem. Sabe, quem se vê de uma maneira defeituosa, de rejeição absoluta, então você tem que fingir que você não tem essas correntes no pescoço, é tu. Porque todo mundo já está vendo, todo mundo do céu já enxerga essas correntes no seu pescoço, no seu pulso, no seu braço. Tem uma corrente até na sua cintura que leva você a não sair do lugar. Eu lembro alguns anos atrás uma guria falando que ela tinha uma área da vida dela que ela sentia que tinha um elástico nela. Que quando ela começava a correr para frente, de repente acontecia uma situação que jogava ela lá para a posição zero de novo. E ela tinha que começar tudo outra vez. Ela sentia, literalmente, teve um dia que ela estava orando e ela sentiu que ela tinha um elástico na cintura dela. Um elástico resistente, forte, que não permitia que ela avançasse. E eu falei, qual é esse elástico? E por quê? Ela pegou e ressignificou o cativeiro dela. Sabe? Você está cativa. Tem uma área de opressão ali. E você trata isso, isso todo mundo é assim, isso são gatilhos. Só que, tipo, o todo mundo é problema deles. Você não quer caminhar em liberdade? Foi para a liberdade que você foi conquistado. Então, a última coisa que você precisa entender para ter novos posicionamentos é não negligenciar e reconhecer se você estiver em cativeiro em algumas áreas. Se a amargura é uma parada difícil para você. É reconhecer, sabe, não é... Aí eu falo, quando não só a questão do reconhecer, querida, é aquele negócio de investir e parar de tratar isso superficialmente. E parar de ficar desconfortável cada vez que Deus toca nesse assunto com você. Porque se você não souber a maneira como lidar, como você vai ser livre? Não, Deus, não fica me mostrando que eu tenho esse cadeado aqui no pescoço. Ai, que o senhor sabe que isso me desconforta. Não fala pra mim. Né? Não é isso que diz na cultura de hoje? Gente, se aquilo que você diz desconforta as pessoas, não fale. Eu falei assim, mas se tu não falar, a pessoa então vai cair no precipício se sentindo plena? Eu prefiro que alguém me deixe desconfortável e me tire de uma rota de destruição do que alguém que quer me tratar de forma muito gentil. E essa pessoa tá vendo que eu tô me ferrando, mas por não querer me deixar desconfortável, então ela não me fala. E aí eu, por não querer ficar desconfortável, eu não lido com as cadeias do meu pescoço. Cativa, filha de Sião, você precisa soltar as cadeias do teu pescoço. Você precisa querer ser uma mulher verdadeiramente livre. Você precisa ansiar pela liberdade. Você precisa amar pela liberdade. Você precisa, tipo assim, eu quero, é óbvio, querido, que a verdadeira liberdade, ela tem a mesma proporção de responsabilidade. Então, a liberdade que eu tenho para dirigir um carro, eu também tenho a responsabilidade de dirigir bem para não causar acidentes. Então, a liberdade e a responsabilidade, dentro de um princípio de Deus, elas andam juntas. E muitas vezes você prefere ficar cativo porque você não quer assumir responsabilidades. Tá tão bom assim. Bom para quem? Querida, o pessoal está fazendo uma limpa na tua casa. Os demônios estão fazendo um arrastão na tua vida. Tá bom para quem? Só para quem rouba, mata e destrói você? E você? Eu vou esperar que Deus me salve. Mas é você que tem que soltar, querer esse movimento. É você que tem que sair desse lugar. Posicionamento é isso. E eu queria encerrar, né? Eu queria que vocês tivessem um momento agora de reflexão. Mas eu queria que você começasse a ver qual é o seu problema. É porque você tem medo de saber a verdade das coisas?
Ou não, seu problema é o último lá. Você tem medo de assumir as responsabilidades da sua liberdade. Ou é uma parada do meio, tu não gosta de vestir roupas bonitas. Ou você é uma vampira, você gosta de extrair força dos outros, mas você não quer aprender a reconhecer e aceitar a sua própria força. Qual é o seu problema? Eu quero que hoje, no nosso último encontro do ano, você queira deixar de ser assim. Eu quero que hoje, no nosso último encontro do ano, você desista de gostar de ficar cativa. E pare de dar desculpa, porque isso está te frustrando, porque passa-se anos, passa-se meses, e você vê que tudo permanece no mesmo lugar. Porque você não quer assumir a sua parte na sua libertação. Você está querendo um herói e não um salvador. O herói sempre vai fazer por você e você não precisa fazer nada. O salvador, né, se você quer se tornar filho de Deus, você ainda vai ter que receber. Tem uma parte que lhe cabe nesse processo. Sempre vai ter uma parte que é sua nesse processo. Chega de ficar apegada ao pó e usar a desculpa do vitimismo para não ocupar o seu lugar e posição. Reflita sobre isso. Qual é a área que mais te pega hoje? Né? Ou quais as áreas, né? que mais te pegam hoje? Pensa a respeito disso. Comece a orar por você agora. Comece a primeiro ter essa visão, a abrir, despertar, né? Buscar ter essa consciência. Buscar ter este entendimento. Buscar ter essa visão a respeito disso. Comece por aí. Se dê um basta. Se dê um basta. O vitimismo vai te atrair outras mulheres fracas para caminhar contigo e você vai sentir um senso de irmandade. Mas esse barco vai afundar. Porque ninguém quer meter a mão no remo ou no leme para dirigir esse barco. Eu sei que o vitimismo gera na mulher um senso de pertencimento, porque ela olha ao redor dela e vê tantas outras mulheres tão coitadas quanto ela. E aí parece que a gente é tudo uma grande irmandade, uma sororidade, como fala a expressão, mas aquelas lá estão vivendo uma vida derrotada e a gente fica lá usando uma roupa feia, porque se a gente começar a usar uma roupa bonita, a gente não vai poder mais caminhar com elas. Mas eu prefiro estar sozinha com Deus do que rodeada de pessoas que fortalecem a derrota na minha vida. Não tenha medo de ficar sozinha. Tenha medo de ser infeliz. Não tenha medo de não ter apoio de outros derrotados que caminham, ou derrotadas que caminham com você. Tenha medo de viver uma vida inteira em eterna angústia e frustração, porque você vê todo mundo sendo e você nunca. Todo mundo indo e você nunca. Todo mundo fazendo e você nunca. Você sempre é o carrinho de mão que só sai do lugar se alguém te empurrar. Escolha ser fiel a esse plano de Deus para a sua liberdade. Escolha ser fiel para esse lugar de autoridade, desse lugar de cura. Não um lugar sem batalhas, porque batalhas você já tem batalhas, querida. O que está te faltando não são batalhas, o que está te faltando são vitórias. A promessa não é viver uma vida sem batalhas. A promessa é viver uma vida de vitórias. Quem acredita numa visão de reino de Deus, sem batalha, está lendo um gibi, não está entendendo nada das Escrituras. A promessa nunca foi uma vida sem batalhas. Eu não sei por que está acontecendo comigo, não importa. Não permita que isso continue. Não importa. Não aceite viver menos sem vitória. Se é algo que Deus te prometeu ainda para essa época, que não é algo que você vai alcançar na eternidade, lute por isso. Jesus falou isso para os discípulos, eles disseram: Jesus, por causa de você nós abandonamos tudo. O que vai acontecer conosco? E ele disse: ainda nesta terra,
Vocês vão receber 100 vezes mais daquilo que vocês abriram mão por causa de mim, do Evangelho e do Reino. E na eternidade vocês ainda viverão uma vida eterna. Então há coisas que você tem que alcançar enquanto está aqui. Para de administrar a ausência daquilo que deveria ser presença na sua vida. Para de aceitar coisas, a perdas daquilo que você não deveria perder. Aceite renúncias, coisas que você realmente tem que abrir mão. Mas perda não é renúncia. Perda é fracasso. Você não é uma mulher tão frágil que não pode ter perrengue nenhum. Sim, você vai passar por perrengues. Muitas são as aflições da justa, mas o Senhor a livra de todas. Fazendo uma paráfrase para o feminino aqui desse texto. Você vai passar por perrengue. Não, sacode do pó, amada. Para de gostar de ficar nesse negócio de coitadinha. Você acha mesmo que você se assumindo como coitada, você vai enganar a Deus que colocou toda a capacidade dentro de você? Ai, Deus, eu não consigo porque eu sou uma coitada. Não, você está mentindo para você mesma e está tentando me convencer de que eu errei com você. A única pessoa que está enganada aqui é tu. Não tem nada de coitadice, né? Porque você não sacode do pó. Você está apegada ao pó. Você se trata como um verme. Começa a tomar uma escolha. Levanta e toma assento. Levanta, toma assento. Persevera. Não permita que o próximo ano chegue e tudo permaneça igual. Há uma ação que Deus espera da sua parte para poder agir na sua vida. Deus está esperando pelo seu posicionamento. Eva, onde é que você está? Por que você não ocupa o seu lugar ainda? Pai, eu oro por elas nesse momento. Eu oro para que Tu possas estar ministrando de uma forma pontual na vida de cada uma que está aqui. Eu peço que elas venham entender que o posicionamento é mais do que uma decisão emocional. E que não importa se nesse momento ela não está sentindo nada dessa palavra que eu ministrei para ela. Que ela, sem sentir, se posicione. Eu peço que ela entenda que o posicionamento vem antes dos sentimentos. Que ela não espere estar com o coração correto para poder fazer aquilo que ela já sabe que precisa fazer. Que mesmo que ela está encadeada, que ela reconheça e saia desse lugar. Hoje eu vou romper com este elo. Hoje eu vou quebrar esse jugo. Por quê? Porque eu quero tomar o jugo que é suave e o fardo que é leve. Esse aqui está me destruindo. Esse aqui está me alienando. Esse daqui eu preciso tomar remédio controlado para poder dar conta. Esse daqui eu preciso me intrometer na vida dos outros para poder não ter tempo de pensar na minha própria vida. Chega. Eu oro por elas, para que elas deem basta sobre isso. Para que elas deem basta. E para que essa decisão permaneça. Que este fruto permaneça. Eu oro por elas nesse momento, para que elas entendam que o que faz elas serem uma mulher virtuosa é assumir essa força que elas foram geradas e regeneradas para manifestar. E que a partir dessa força, toda a excelência, a nobreza, os valores corretos, o sentimento de paz que é tão necessário, tudo isso ocorre a partir do momento que ela decide ser uma mulher virtuosa. Eu oro para que elas não queiram apenas viver de discursos. Para que a palavra se torne uma semente que gere coisas nela. Que não fique apenas, que palavra poderosa e continua igual. Que ela abra o coração para que gere vida. Porque a Tua palavra gera vida, Pai. A Tua palavra gera vida, Mãe.
Que elas tenham essa visão de que a primeira posição que elas têm que ocupar é serem a sua imagem e semelhança. Elas não podem parar de reconhecer os pais que ela tem. Você é filha de quem, amada? Quem são seus pais? Qual foi o pai que te criou e a mãe que te gerou? Quando o povo de Israel estava perdido, Isaías falou: olhe para Abraão, que é vosso pai, para Sara, que vos deu a luz. A sua origem está em Elohim. Para de se tratar como filho do vizinho. Pare de entender que isso é uma posição democrática, que você vai concorrer a uma vaga para se tornar filho. Você já nasce nesse lugar. Você já nasce nessa posição, querida. Você só tem que levantar e tomar assento. Parar de dar desculpa para se comportar como se fosse a empregada da casa, ao invés de agir como a herdeira de Deus. A gente é filhas que servem. A gente não é só servo. Amém?